Continuando o nosso estudo da Lei de Execução Penal, nós paramos das faltas disciplinares. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina interna, sujeita o preso provisório ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Atenção, antes de entrarmos no RDD, nesse artigo 52 nós já temos uma pegadinha. O fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem, nem todo crime doloso dentro da prisão leva o preso ao RDD, somente quando ocasione subversão da ordem ou disciplina interna. Ok? O preso pode ser provisório ou um condenado. Cometeu um crime doloso que ocasionou a subversão, então irá levar o preso ao RDD, ao regime disciplinar diferenciado, sem prejuízo da ação penal, que ele vai cumprir o crime, né? Então, nem todo crime doloso. Por exemplo, o preso cometeu um furto dentro da prisão. Ele furtou, ele estava trabalhando lá e furtou um pertence de um funcionário. Esse tipo de fato ocasiona a subversão da ordem? Não. Então, esse fato, esse furto, não irá levar o preso para o RDD. Agora, o preso cometeu um homicídio, ele fez refém dois carcereiros, dois agentes penitenciários, e matou um, tirou a vida de um, e fez o outro como refém, para tentar fazer uma rebelião. Isso além de ser um crime doloso, falta grave, e ocasionou subversão da ordem e disciplina, porque ele tentou tomar a cadeia, ele tentou fazer uma rebelião. Então esse crime irá, além da sanção penal, irá levar esse preso para o regime disciplinar diferenciado, e esse regime terá as seguintes características. Então nós vamos falar das características do RDD. 1. Duração máxima de 360 dias sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até um limite de 1/6 da pena aplicada. Qual é a duração máxima do RDD? 1 ano? Não, não são 365 dias, são 360 dias. Então, guardar esse número, 360 dias. Sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Ele ficou 360 dias, cometeu mais uma nova falta grave, então, da mesma natureza, pode mais uma vez repetir o RDD. Ah, cometeu de novo? Pode ir de novo, desde que essas repetições não ultrapassem 1/6 da pena aplicada. Ele foi condenado, então, a 30 anos de prisão. No primeiro dia de cumprimento da pena, ele é encaminhado ao RDD, fica lá 360 dias, saiu de novo, mais 360 dias, até 1/6 da pena. 1/6 de 30 anos, eu não sei se sou muito bom de matemática, mas deve ser 5, né? Então, no máximo 5 anos que ele podem ficar no RDD se foi condenado a 30, até 1/6 da pena. O que nós devemos guardar para a nossa prova? 365 dias, pode repetir até 1/6 da pena, ok? Segundo detalhe, recolhimento em cela individual. O preso que cumpre o regime disciplinar diferenciado, ele fica em cela individual. Visitas semanais de 2 pessoas, sem contar crianças, com duração de 2 horas. O que é sem contar crianças, né? A jurisprudência já se manifestou. Esse sem contar as crianças quer dizer que crianças é vontade. Se o preso tem 4 filhos, ele pode receber visita de 2 adultos, mais os 4 filhos, com duração de 2 horas. O preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Então, o artigo 3 e o 4 são muito fáceis de guardar. Recolhimento em cela individual é o 2, né? Agora o 3.
visita semanais de 2 pessoas, 2 horas de banho de sol e duração de 2 horas. Visita semanais de 2 pessoas com 2 horas de duração. E o preso terá a saída de banho de sol por 2 horas. Então, tudo 2. E visitas 2 pessoas e crianças à vontade. Ok? Então, nós vamos continuar. Ainda das faltas disciplinares. Parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Então, um detalhe, o RDD pode também abrigar presos perigosos. Vamos supor que o Fernandinho Beiramar, né, é o codinome conhecido em todo o Brasil, todo o mundo, né? O Fernando Beiramar, ele é preso e tem um excelente comportamento. Não importa, ele é um preso de alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento. Então, ele pode, de plano de início, estar no RDD, regime disciplinar diferenciado, bem como também presos estrangeiros que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Parágrafo 2º. Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou condenado, sobre o qual recaia fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organizações criminosas, quadrilha ou bando. Nesse parágrafo 2º, os advogados reclamam, né? E nas suas funções de advogado eles têm completa razão, né? Porque no nosso país ninguém, pela Constituição, pelos princípios constitucionais, ninguém pode ser punido por presunção. Mas aqui está incluído pela Lei 10.792 de 2003 que o preso está sujeito ao RDD, o preso que recai a fundadas suspeitas de envolvimento e participação em organizações criminosas, quadrilha ou bando. O sujeito é suspeito de participar do PCC, por exemplo. Ele pode ser incluído no RDD. Então, nesse caso, fica atento, porque isso vai de encontro, né? Não ao encontro de, né? Vai de encontro a, bate de frente com os princípios constitucionais. Então, fica atento a esse parágrafo 2º. Continuando, então, das sanções e recompensas. Artigo 53. Constituem sanções disciplinares. 1. Advertência verbal. 2. Repreensão. 3. Suspensão ou restrições de direito. 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 dessa lei. 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Vamos nos atentar para os detalhes. Advertência verbal. Geralmente, as faltas leves. Advertência verbal. Sempre verbal, né? Segundo, repreensão. A repreensão já é escrita, ela é feita pelo diretor da unidade prisional. 3. A suspensão ou restrição de direitos. Suspensão de banho de sol, suspensão de carta, restrição de visitas. Então, são as suspensões e restrições. Isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado no artigo 88 dessa lei. O artigo 88 fala das condições, né, da cela. A cela deve possuir, no mínimo, 3 metros por 2, ou seja, 6 metros quadrados. Né? Quem que pode isolar o preso na própria cela? Somente o diretor-geral da unidade, e ele deve comunicar imediatamente ao juiz. 5. Inclusão no regime diferenciado. Esse deve ter consulta prévia ao juiz. Nós vamos falar mais
desses detalhes logo a seguir.